Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver o princípio multiplicativo da desigualdade, logicamente, nas inequações. E aqui nós temos as duas condições que podem aparecer nesse princípio multiplicativo, que justificam por que quando a gente muda o membro, muda a operação que você está realizando. Se ela é multiplicação, passa como divisão. Se ela é divisão, passa como multiplicação. E, em especial, na desigualdade, por que o sinal da desigualdade muda? Então, quando eu tenho um número que eu quero multiplicar os dois membros da inequação, e esse número é um número positivo, por quê? Porque ele é maior do que zero, então o sinal positivo ele não altera nada em relação aos sinais que estão na inequação, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, se não altera, eu tenho a inequação onde o primeiro membro é menor do que o segundo membro. Ao multiplicar, eu continuo mantendo a desigualdade, onde o A continua sendo menor do que o B. Logo, o produto também continua sendo menor. E aí também eu posso multiplicar uma inequação onde eu tenho A maior que B, e aqui nessa inequação eu vou multiplicar por um número C nos dois membros e ele também não vai alterar o resultado. Eu vou continuar tendo que o A é maior do que o B, ou seja, o produto A vezes C é maior que B vezes C. Aí eu quero multiplicar por um número negativo, ou seja, por um valor de C que seja menor do que zero. Então aí é um número negativo. Então eu tenho a inequação. Na hora que eu multiplico pelo número negativo, além de mudar os sinais no primeiro e no segundo membro, obviamente o sinal aqui também vai mudar. Então, se ele é menor, ele fica maior. E é uma lógica, né? Porque se eu tenho um número menos 2 e aqui eu obtenho no produto o número menos 1, obviamente o menos 2 é menor do que o menos 1. Então, esse valor vai vir alterado. Depois, A maior que B. Então, número negativo que eu vou multiplicar. Então, esse C vai ser um número negativo. Ao multiplicar, ele vai alterar esse sinal. Se eu tenho que A, por exemplo, vale 2 e o B vale 1. Então, 2 é maior do que 1. Aí eu tenho um C negativo, menos 1. Então, 2 vezes o menos 1 é menos 2. E 1 vezes o menos 1 é menos 1. Então, o menos 2 é menor do que o menos 1. Então, vejam, a alteração do sinal aconteceu. Então, nesse sentido, é que eu sempre vou modificar o sinal quando o valor for negativo. Tanto o sinal das partes numéricas, quanto o sinal da desigualdade. Agora, vamos ver a equivalência dessas equações, dessas inequações que nós já estamos analisando desde o princípio aditivo. O que acontece para duas inequações serem equivalentes? Elas têm que apresentar o mesmo conjunto verdade. Então, se eu considerar o 2x menor que 8, eu vou ter que o conjunto verdade dessa inequação é 4. Por quê? O x vai ser sempre um número menor do que 4 e isso vai permanecer essa desigualdade verdadeira. Exemplo, se ele for 3, então 2 vezes 3, 6. 6 é menor do que 8, olha lá, desigualdade verdadeira. Então, a inequação equivalente a ela também tem que permanecer essa desigualdade verdadeira, ou seja, o seu conjunto verdade também tem que ser um x menor que 4. Vamos ver. Posso multiplicar um número, uma inequação, por um número qualquer, e aqui no nosso exemplo nós vamos usar o número 3, nos dois membros. Então, eu tenho 3 vezes 2x e 8 vezes 3. Então, 3 vezes 2x, 6x, e 3 vezes 8, 24. Se eu colocar o valor 3 aqui, eu tenho 6 vezes 3, 18, é menor do que 24. Então, eu mantenho que o meu conjunto verdade
é igual ao conjunto verdade da inequação inicial. Portanto, essas inequações são equivalentes. A ideia do princípio multiplicativo, ele mostra o quê? Que eu posso multiplicar por qualquer número as inequações nos dois membros, que elas vão manter a equivalência, né? Elas vão se manter verdadeiras. Vamos ver um exemplo, um exercício, né, prático, para que na quarta-feira a gente corrija esse exercício. E o exercício vai se basear no estudo de uma inequação equivalente. Princípio multiplicativo da desigualdade. Então, o exercício é o seguinte: encontre uma inequação sem denominador e equivalente à inequação dada, x sobre 2 menos x sobre 3 menor que 4, cujo conjunto verdade é x que pertence aos reais, tal que x seja menor que 24. Então, o que se tem que fazer é escrever uma inequação equivalente a essa e também utilizar o princípio multiplicativo da desigualdade. Aí na quarta-feira nós iremos corrigir. Até lá, obrigada pela companhia de vocês.